Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 29. Livro de Jó, capítulo 29. Ontem foi o dia do amigo, não é isso? Então hoje meu tema vai ser isso. Quem é seu verdadeiro amigo? Jó, em um mesmo dia, perdeu tudo: bens, seus filhos, casas, gado, rebanho, riqueza, e ficou só e doente. E ele fala esse texto de Jó 29. Amém? Todos acharam? Jó é pertinho de Salmos aí, quem ainda não se localizou. Diz assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam, se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também do órfão que não tinha quem o socorresse. Bênção do que estava a percorrer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos excitados era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras, caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-lhe para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei, entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Amém? Até aí. Agora, do Evangelho de Mateus. Mateus 26.
Mateus 26, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está para sendo traído, melhor não lhe fora nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ainda mais um texto de João, capítulo 13. João 13, a partir do versículo 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Ainda está em letra maiúscula, não é? Eu sou. Assim como Deus revelou a Moisés: eu sou, envia você. Em verdade, eu vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para outros, sem saber quem ele se referia. Ora, ali estavam conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, com certeza João. Esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após aquele bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Quem é seu amigo? É uma pergunta muito difícil. Podia até ainda ficar mais difícil. Quantos amigos você tem? Não tenha muitos, porque Provérbios diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, né? Jó tinha muitos amigos. Ele era respeitado, ele era ouvido, ele era aclamado. Os jovens saíam de perto dele, os mais velhos ficavam de pé em respeito. Antigamente era assim, né? Chegava um diretor da escola, todo mundo ficava de pé. Não era assim? Sim ou não? Não é do tempo de vocês isso? Era, né? Ficava de pé, de respeito à autoridade. Então ele era uma autoridade importantíssima, um homem rico, próspero. Muitos estavam junto dele. Mas esse texto que eu li de Jó é muito triste. Gente, ele era muito bom. Ele alimentava o faminto, ele acudia ao necessitado, o peregrino, o órfão, a viúva. Ele dava ideias, ele plantava e colhia. Era um homem rico. Mas Satanás quis matá-lo, destruí-lo, aleijá-lo. Olha a importância de você dizer: Senhor, me recubra, me abençoe, me proteja, não deixe que o inimigo entre em minha empresa, não entre na minha casa, não entre na minha vida, me proteja com o teu Santo Espírito. Deus deu a liberdade para ele, Satanás, entrar na vida de Jó e destruir tudo: casa, família, bens.
Pobre ficou Jó, pobre, sem nada. Mas mesmo assim ele diz: não saí do ventre da minha terra, do ventre da minha mãe, e para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Jó não falou nada sobre Deus. A mulher de Jó diz: amaldiçoa a esse teu Deus e morre. Nem a sua esposa era, na verdade, amiga de Jó. Mulher, tu és louca. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Os meus olhos verão e não outros. Mas nesse texto Jó está dizendo: olha, eu era muita coisa importante. Hoje as pessoas riem de mim porque eu perdi tudo. Quantos amigos ficaram ao lado de Jó? Me ajuda aí, quantos? 3. Tinha 3. Oh, coisa boa, não é, gente? Não é, Ângela? 3. Para que eram amigos dele? Só para lhe acusar. Você pecou, Jó. Não, eu não fiz nada de errado. Você pecou, Jó. Ele diz que ele era amigo de Deus. Deus era seu amigo. Olha que interessante. Quando eu tinha amizade com Deus, Deus era comigo. Olha que interessante. Ele tinha amizade com Deus. Ele sentia isso. Ele era próspero. Quando foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Aqui ele já estava com saudade, tinha perdido os filhos, filhas, tinha perdido tudo. E os amigos que Jó então tinham, de fato, só cobravam dele. Falavam muitas coisas que Jó não concordava. Como descobrir quem é o seu amigo? Em primeiro lugar, amigo, ele não tem interesse no que você tem. O amigo é aquele que gosta de você, mesmo que você não tenha nada, mas continua do teu lado, continua te apoiando nos seus projetos, mesmo que não veja em você nenhuma coisa que seja assim atrativa, ele continua carregando água no jacá para você. Então o amigo não é aquele que está com você porque você tem dinheiro. Jó tinha dinheiro e perdeu tudo que ele tinha, até os seus amigos. O jovem filho pródigo, ele era cercado de amigos, muitos amigos, reunia, fazia banquete, gastou a sua fortuna. Quando ficou pobre, quem era seu amigo de verdade? Seu irmão? Seu irmão, esse cara gastou tudo com meretriz, agora só vem, mata o boi cevado, esse camarada devia morrer, que era longe de mim. Só o pai lhe abraçou, lhe devolveu a sandália nos pés, o anel no dedo, lhe colocou uma roupa nova, um turbante sobre a sua cabeça. Só o pai dele. O pai não tinha direito, ou melhor, obrigação de dar nada para aquele filho ingrato. Então o pai é o amigo de fato daquele filho perdido, mas que foi achado. Então a amizade não significa você ser paparicado. Tem pessoas que acham que aquele que fica te paparicando, aquele que fica te elogiando é teu amigo. Cuidado, ele tem algum interesse em você, naquilo que você possui. A amizade não está baseada naquele que senta do teu lado. Vamos falar um pouco de Judas, falar mal de Judas, né? Porque Judas era aquele amigo íntimo de Jesus, que colocava a mão no prato de Jesus. Isso é só para quem é muito íntimo, gente. Ele chegava lá e pegava a mão e comida de Cristo, molhava o pão na sopa de Cristo, sentava ao lado de Cristo, era o tesoureiro. Tem algum tesoureiro aqui? Não? Cadê o tesoureiro da igreja hoje? Fugiu? Ah, pai, misericórdia.
né? O tesoureiro era Judas, ele era aquele que carregava a bolsa com as moedas, tamanho a intimidade que Jesus tinha com ele. Por isso o texto: aquele que era meu amigo íntimo voltou contra mim o seu calcanhar. Então não adianta você sentar ao lado da pessoa, você tem que ficar do lado dela, apoiando-a, fortalecendo, sendo-lhe amigo em todas as horas, porque em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha que maravilhoso. Então nós encontramos na história de Jó um homem destruído. Primeiro, ele não acreditava mais na amizade com Deus, porque Deus tinha permitido que Satanás acabasse com tudo que ele tinha. Mas depois de muito ouvir, ele percebeu que não, Deus era seu único amigo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e nas cinzas. Agora Jó estava conhecendo quem era de fato seu amigo, que não lhe abandonou, pelo contrário, que providenciou novamente a cura, lhe devolveu todos os bens, e as filhas de Jó foram as mais belas mulheres do Oriente. Quando aconteceu isso? Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Alguém lembra? Quando ele orava pelos seus amigos. Então ore pelos seus amigos, mesmo que seja amigo da onça, né? Seja aqueles que na verdade não são de fato teus amigos, são teus colegas, né? Colega, a gente tem um monte, colega de serviço. Eu tenho alguns amigos que na verdade me dão muita tristeza, mas são meus amigos. Eu gostaria que eu pudesse carregá-los no colo, abraçar-lhe e lhe dar o pão na sua boca, mas eles preferem o mundo, preferem as drogas. Então o verdadeiro amigo não é aquele que te bajula, não é aquele que está do teu lado, não é aquele que te cerca de todo mimo enquanto você tem alguma coisa para oferecer. O amigo verdadeiro é o exemplo de Jesus. Primeiramente, Jesus, como amigo, ele não fazia acepção de pessoas. Ele era amigo do publicano, do pecador, mas também daquele que era importante líder, como José de Arimateia, que na verdade lhe concedeu um túmulo, sem ninguém ter sido ainda sepultado. Tamanho é a importância da amizade que ele teve com esse homem rico. Segundo Isaías 53, ele era pobre, mas teve com o rico na sua morte. É caríssimo um túmulo cavado na rocha, e foi esse lugar onde Cristo foi sepultado. Mas Cristo, ele comia com todas as pessoas. Jesus era amigo porque tocava nas feridas e cicatrizava as feridas. Era aquele que aconselhava, mesmo às vezes chamando as pessoas de túmulo caiado, que é pintado, né? Pão bolorento. Rapaz, Jesus chama cada coisa, né? Víboras. Era bravo o homem, mas era amoroso, ele era afetuoso, ele se envolvia, ele partia o pão, ele ensinava. A amizade verdadeira não está na bajulação, não está no sustento físico. Tão gostoso você chamar alguém para estar na tua casa, hospedar alguém. Às vezes você hospeda um anjo sem saber. Então, como é importante a gente ser hospitaleiro. Mas o amigo, ele faz tudo que está, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 13. Você vê a importância do amigo. 1 Coríntios 13. Em vez do amor, coloque o amigo ou a amiga.
1 Coríntios 13, versículo 4. O amigo é paciente, é benigno. O ciúme não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A amizade jamais acaba. Mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Sem amor não há amizade. Sem amor existirá interesses. Mas quando você ama alguém, não tem nenhum pecado que você cometa, ou que ele cometa, que faz com que você se esqueça dele. Nada. Então, se você tem um amigo perdido, vá buscá-lo. Estou atrás de um amigo meu, não consigo achá-lo, sei que está deitado num colchonete, nos prédios lá do Renascença, trabalhou comigo mais de 20 anos, mas está perdido, eu tento achá-lo. As pessoas dizem: rapaz, por que você procura esse cara, rapaz? Porque eu amo, ele é como um filho para mim, mas nem por isso Deus me esqueceu. Mesmo sendo ordinário, um cretino, desprezível, Deus me buscou e me chamou: venha, eu estou aqui te esperando, meu amigo. Hoje você tem a escolha, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer. Amém. É isso mesmo. Jesus ainda está te chamando de amigo, amigo, amigo. Vem cá, meu amigo. Vocês são servos, mas eu agora vos chamo amigos, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Eu vou para o céu. Ah, mas como assim? Você não me explicou isso direito. Agora eu estou falando, eu vou para o céu, vocês vão também. Só me seguir. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus tinha muitos amigos. Só numa vez ele alimentou 5.000 amigos. Sem contar crianças e mulheres. Que amizade maravilhosa. Ele curou leprosos, cegos, homem que tinha a mão mirrada, ressuscitou mortos. Esse sim deve ser o melhor amigo. Mas eu digo a vocês, na hora do momento difícil da cruz, quantos dos discípulos estavam com Jesus? Quantos? Alguém lembra? Só um, o discípulo amado, só João. Mas não eram 12? Sim, mas um já tinha sido partido ao meio, então tinham sobrado 11, mas os 11, só João ficou. Quem era amigo de Jesus? João. Maria, a mãe de Jesus, amiga de Jesus para todas as horas. Maria Madalena, que foram expulsos 7 demônios dela, amiga de Jesus, foi a primeira a falar de Jesus ressurreto, proclamar libertação aos cativos. Era uma cativa liberta, ex-prisioneira de Satanás, amiga de Jesus. Outras Marias que ficavam ali ao pé da cruz, esses sim são amigos de fato. Por isso Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro tinha traído Jesus, não é isso? 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, Jesus, depois da pesca milagrosa de novo, foram pegos 120 grandes peixes. Jesus
chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes, eu gosto do Senhor. Pedro, apacentam as minhas ovelhas. Pedro, você gosta de mim? Eu gosto, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Ou melhor, você gosta de mim? Pedro ficou triste, porque 3 vezes ele traiu Jesus, e por 3 vezes ele teve de dizer a mesma coisa: eu gosto. Qual namorada ficaria feliz perguntar para o namorado: bem, você me ama? O Pedro vai dizer: eu gosto. Rapaz, esse é o motivo para divórcio, não é? É muito fraco o gosto. No original, Jesus perguntando, né? Pedro, ágape, ágapós. Pedro responde: filéu, gosto. Então, filéu, Pedro. Então, filéu, tudo bem. Filéu, tudo bem, eu entendi. Se não é ágape, é o amor completo, o amor absoluto, o amor intenso, tá bom, se você gosta de mim, então você vai fazer a minha obra. E quanto a esse? Rapaz, deixa esse cara aí, esse cara vai se virar sozinho. Quem era esse cara? Era o João, né? Era o próprio João. Olha, ele depois vai carregar você, Pedro. Mas vem e seja meu amigo. A amizade só aconteceu depois da conversão de Pedro. Pedro é interesseiro. Pedro queria ver a libertação de Israel. Pedro queria ver tanta coisa acontecendo. Na verdade, Pedro não era amigo de Jesus. Que coisa triste falar isso. Mas depois que o Espírito Santo entrou em Pedro, ele se tornou amigo inseparável de Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, meu irmão, e fazer um reboliço na tua casa. Entra na minha casa, muda a minha estrutura se for necessário. Eu posso até fazer uma nova casa, fazer tudo de novo, mas entra na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser amigo de quem não é seu amigo. Com a sua amizade verdadeira, você vai se fazer então amigo de alguém. É duro você amar o antipático, não é verdade? O simpático todo mundo gosta, mas o antipático, esse que precisa mais ser amado, porque aonde ele se torna fechado, ranzinza, tem alguém que precisa ser amado. Por isso Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele não escolhia o bom, ele escolhia o doente, ele escolhia aquele que era mal visto à sociedade. Tanto que ele foi na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. Não tenha dúvida que a amizade é necessária. A amizade é a maneira mais verdadeira de se evangelizar alguém. Sendo amigo, não do mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Seja amigo de você mesmo. Respeite o seu próprio corpo, os seus limites. Seja amigo do teu cônjuge, da tua esposa, do teu esposo. Seja amigo dos teus filhos. Compartilhe as suas fraquezas com eles, dos seus sonhos. Quantas vezes você tem dentro de casa um inimigo? Vi uma jovem falando que a vovó dela estava na hora de morrer, porque só dava uma mesada de 5 mil reais para ela. Eu falei: rapaz, que absurdo. E falando sério, porque o pai dava mesada de 30 mil e a vovó só dava 5. Está na hora dela morrer, 50 anos de idade, rapaz. Eu já passei de hora, estou com 67. Mas não seja amigo dos prazeres, não seja amigo de pessoas que podem te levar para a morte. É muito fácil você ser amigo de pessoas que estão nas drogas,
Ele te oferece, te doa, te entrega. Muito fácil de entregar alguém que está numa mesa de bar. Quanta alegria, quantos risos. Mas, meus irmãos, Jesus não quer nada disso. Jesus quer um coração sincero, uma amizade franca e verdadeira. Fique aos pés da cruz, mesmo que isso seja perigoso, mesmo que isso seja arriscado. E João arriscou a sua própria vida, mas ele viu cada lágrima de Maria, cada suspiro ofegante do Filho de Deus, e pôde vê-lo depois ressurreto, e ainda assim receber do Pai a recompensa da salvação. Que Deus nos abençoe, e que você possa então lembrar de que amigo é para sempre, a amizade jamais acaba. Então, se você não tem amigo, procure ter algum. É tão bom, alguém que você possa compartilhar, alguém que possa te ajudar nas suas necessidades. Mas não arrume amigo que nem aquele do time de futebol, na hora que o cara precisou do empréstimo, saiu mancando para um lado, né? Muito boa aquela ilustração, e ficou sozinho, ele queria só R$1.000. Não espere a amizade de quem não tem para te dar. Jesus multiplicou os pães, alimentou os famintos, mas nenhum daqueles que comeram daquele pão milagroso estava lá na cruz. Estava Maria Madalena, que no outro dia foi com outra Maria para ungir o corpo de Cristo, e ela fez uma pergunta: mas quem vai remover a pedra? A pedra era muito pesada. Chegando lá, a pedra já estava removida e o túmulo vazio. E ele então começou a chorar. Roubaram o corpo do meu mestre. E chorava, até que alguém disse: mulher, por que choras? Depois ele disse o nome dela, Maria. Aí ela reconheceu a voz do mestre e disse Rabone, que quer dizer mestre, meu mestre. Que alegria! Só os amigos puderam ver Jesus. Sabe quantos? Ressurreto? Aproximadamente 400 pessoas. Mas não eram 5.000. Não, os amigos de Jesus tinham 400. Tá bom, né? 400 amigos é muito. Segundo Paulo, ele apareceu aos discípulos e a 400 irmãos. Que Deus nos abençoe, que você possa então olhar para a sua vida e perceber que só tem alguém que é fiel 100%, um amigo fiel 100%, e esse amigo é Jesus. Amém? Deus nos ajude a permanecermos fiéis nesta amizade sincera, porque Ele não nos decepciona. Ele estará sempre ao nosso lado, afofando nossa cama e nos dando a alegria de partir do pão e das orações. Amém? Deus nos abençoe.